irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 25, é o final do capítulo 25. Nós vamos falar de não vos inquieteis pela posse do ouro. Tá? Esse capítulo 25 é buscar e achareis. A gente vai comentar o item 9, 10 e 11. Vou fazer uma breve leitura aqui. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Estas são as palavras do Mestre, orientando os seus discípulos para a sua primeira incursão na divulgação da Boa Nova, ou melhor, na divulgação de todo o ensino que modificaria a humanidade, que marcaria a humanidade após a sua passagem. A humanidade ela é dividida antes e depois de Cristo, porque a sua mensagem sobrevive em nossos corações até hoje. E para a gente fazer um breve comentário desse primeiro parágrafo, quando nós somos convocados ao trabalho, a um trabalho espiritual, a um trabalho que vise o nosso engrandecimento e, sobretudo, o nosso próximo, não precisa de títulos, não precisa de dinheiro, não precisa ser perfeito. Às vezes a gente se coloca assim, mas eu tenho uma série de defeitos. Será que dá para mim estar à frente de um trabalho? Será que dá para mim falar sobre as passagens, a palavra de Cristo? Será que eu posso? Será que eu estou capacitado para isso? A gente tem essa dúvida. E Cristo coloca para nós que a gente vá sem previsão alguma. É óbvio que o que ele dizia naquela época para aquele povo era ainda um pouco incompreendido, porque a visão daquele povo era uma visão muito terrena. E Jesus, todos os seus ensinamentos, todas as suas parábolas, tudo aquilo que ele falou, sempre foi visando as questões morais e o plano espiritual. Deu para compreender esse primeiro momento? Então vamos adiante. Jesus oferece o trabalho, nós temos que confiar em Deus. Estar com o coração cheio de boa vontade e confiança. Então, o que se pede no trabalho é o coração que quer ajudar, que quer auxiliar, que quer fazer o trabalho, e a confiança em Deus. Porque se não confiar em Deus, não tem como fazer o trabalho, certo? Então, vamos adiante. Em qualquer cidade ou qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Uma vez no trabalho, uma vez que você está no trabalho, não há necessidade de você converter ninguém. A doutrina espírita não pede que ninguém se converta através das nossas pregações, das nossas palavras. Ela pede que as pessoas aceitem aquela pregação, aquela realidade como um conforto. Mas se ela quiser permanecer na sua religião ou sem ter qualquer religião, a doutrina espírita trabalha desta forma. Não é necessário que ninguém tenha que o mundo vai ser melhor a partir do momento que todo mundo for espírita. Não. O mundo vai ser melhor a partir que todos nós, porque a mudança vai ser nós que vamos fazer. Essa mudança tem que estar em nós. Então, na hora que nós conseguirmos entender o que o Cristo esteve aqui explicando para nós, exemplificando, e nós conseguimos entender que somos seres
imortais, que nós conseguimos colocarmos as nossas atitudes, primeiramente, nas questões do Espírito e segundo, a carne, então aí o mundo vai ser melhor. E tudo aquilo que a gente joga para a natureza devolve para a gente. Tem uma questão aqui que é muito interessante, que às vezes nós adentramos em algum lugar e nós percebemos que aquela energia não está casando bem. Isso serve também, a gente vê muito isso aqui ali no trabalho. Às vezes a pessoa vai para uma determinada, não vai crítica nenhuma a essa ou aquela denominação religiosa. Mas às vezes a pessoa entra em uma determinada religião, começa a fazer determinadas práticas e ela começa a perceber que a vida dela está enrolando, está andando para trás. Veja bem, né? Temos um palestrante ali também. Então vamos lá. Aqui não existe milagres nem salto. Ninguém vai entrar aqui hoje, a gente sempre fala isso aqui e sempre vamos falar. Ninguém vai entrar aqui hoje e amanhã está curado. Não, é um processo lento. Mas existem determinadas religiões, ou alguns segmentos, ou algumas pessoas, que você adentra aquela religião e você começa a perceber que a sua vida está enrolando. Você começa a não ter paz. Eu não estou falando de questões financeiras, não. Inclusive, é o principal tema da nossa palestra hoje. Eu não estou falando desses tesouros terrenos, dessa ouro, dessa prata que a gente busca aqui, não. Das coisas materiais, não. Eu estou falando que a nossa vida começa a enrolar no sentido que nós começamos a não ter paz. A gente começa a sentir uma atmosfera diferente, né? Você começa a observar determinadas práticas e você não usa o crivo da razão. A doutrina espírita, ela preza pela razão, pela fé raciocinada. Pedem ou orientam você a fazer uma determinada coisa que você não sabe por que você está fazendo aquilo ali. Ah, faz isso assim, assim, aí você faz. Só que você não sabe o porquê que estão mandando você fazer aquilo ali. E este daí é o primeiro sinal de que aonde você está frequentando não é legal. Não é legal. Para que nós façamos qualquer coisa, há de se primeiro que a gente possa compreender o que está sendo feito. Por que a gente bebe água fluidificada? Porque ali é depositada uma energia, que nós trabalhamos com energia, e essa energia, segundo a sua fé, é capaz de lhe trazer um benefício. Certo? Tem várias outras coisas para me explicar, mas senão o nosso tempo não vai permitir. Vamos adiante. Tem mais um parágrafo aqui. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo desta casa, desculpa. Quando alguém não quiser vos receber, só esse parágrafo aqui, agora eu fiquei explicando. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo 9. Você veja que até nisso Cristo se preocupa, né? Que não sejamos inconvenientes. A gente não seja inconveniente, porque às vezes seu coração está cheio de boa vontade, mas você está sendo inconveniente. Então você se retira. Precisa brigar? Precisa discutir? Não, você simplesmente vai se retirar. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir
uma determinada coisa naquele momento. A gente depende, muitas das vezes, de um grau evolutivo e de uma questão intelectual de cada um. Eu trabalhei com um rapaz e toda a vida que ele pedia alguém para fazer alguma coisa, que a pessoa se negava, aí ele dizia assim, não, é porque ele não está preparado para mim. Ele dizia isso, era muito engraçado. Eu estou falando assim, mas era muito engraçado o jeito que ele fazia. E é uma realidade. Talvez a pessoa não esteja preparada para você, ou pelo menos com a mensagem que você está levando naquele momento. Então, você simplesmente se retira, deixa, porque cada pessoa vai ter que vivenciar suas próprias experiências. A nossa boa vontade, ela não pode ultrapassar o livre-arbítrio do outro. Se o outro não quer ouvir, não tem por que você ficar falando. Está dando para compreender isso, gente? Pode até parecer uma coisa contraditória, né? Mas é o que... Contraditório assim, porque nós temos que divulgar a doutrina. Mas nós temos que divulgar a doutrina para aqueles que querem a doutrina. A gente não fica ali na porta, por exemplo, Manel, né, que é um grandão, Miguel, que também é grandão. Não fica ali pegando o caboclo ali, a força e trazendo para cá. Não pode fazer isso. Ali está aberto, se a pessoa quiser adentrar. E também se a pessoa se sentir ofendida, né, com algum tipo de pregação, com algum tipo de palavra que for dita, a pessoa tem todo o direito também de se manifestar. E já falando isso, pegando a deixa da última palestra, assim, eu não tenho nada contra nenhum tipo de organização familiar, seja ela homem e mulher, seja ela dois homens ou seja ela duas mulheres. Eu não tenho nada contra. Eu sou um papagaio e repito aquilo que está escrito no Evangelho. Então, da minha parte, não há nenhum tipo. Eu citei só um fato da organização da família, uma organização histórica, aconteceu até um dado momento, que na época eu estava falando dessa convulsão social, né? Essa ebulição de sentimentos que a gente vive, e eu usei como um exemplo uma mulher e um homem. Mas eu posso usar também duas mulheres, posso usar dois homens, não tem problema algum, não há nenhum tipo. Toda a família que é constituída com amor, com sinceridade, aos olhos de Deus, está perfeito. E Cristo vivia dizendo para Pedro, os seus discípulos, que eles amavam. E eram discípulos do mesmo sexo que ele. E ele também defendia as mulheres, aquelas que eram tidas como de vida, vamos dizer assim, duvidosa, de moral duvidosa. Então, não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de conceito pré-estabelecido na doutrina. E eu não posso falar aqui sobre isso. E se eu falar aqui, eu estarei falando errado. Eu estarei falando das minhas limitações, não é do Evangelho. Correto isso, pessoal? Deu para entender? Então vamos adiante. E aí, e assim, cada um carrega a sua verdade, cada um carrega as suas experiências, e nós estamos aqui para trocar essas experiências e a partir disso daí, cada um encontrar a sua diretriz. O mais importante, nós não somos uma fábrica de santo, mas a gente busca com que as pessoas se encontrem diante das suas limitações e a gente aceita tudo. Certo? Então vamos adiante. Vamos falar do nosso irmão Júlio, da pedido da nossa irmã Marta, que é a nossa presidente também. Ontem ela estava aflita se eu não ia falar de Judas, eu vou falar de Judas. Não, foi alguém que disse que queria ter, eu falando. Pronto. Da minha época, sacudir o pó, na minha época, né, que eu sou um pouco antigo aqui, eu sou de 69, na minha época, sacudir o pó era você não levar nada, nenhum tipo de ressentimento, não ficar chateado. A pessoa pensa que era desdenhar. Não. Sacudir o pó não é desdenhar das pessoas. É
é você não levar aquilo ali para o seu coração. A pessoa não aceitou, você não foi bem recebido. Eu cheguei na sua casa no domingo, na hora do almoço. Aí tu estava fazendo aquela picanha, um churrasquinho ali, picanha tá cara. Aí eu cheguei. Pô, não é legal, né? Aí tu vai me olhar meio assim e fala, pô, na hora que eu cortei a picanha, o cara chegou, parece que veio até pelo cheiro. Eu vou ficar chateado com você? Não. Agora, se você me convidar, aí melhor ainda. Mas se você não me convidar, eu vou sair à francesa, numa boa, e não. Então, o saco de pó é isso aí, é você levar para o coração. Então, vamos adiante. Então, Judas foi, durante muito tempo, injustiçado pelas religiões. Eu não vou falar mal dos nossos irmãos católicos, mas enfim. Judas foi injustiçado porque Judas ele era um revolucionário. Também não me leve a mal os revolucionários. Judas era um revolucionário. A visão do revolucionário é a visão do ouro, é a visão desse plano, é uma visão terrena. E a todo tempo que Cristo estava ali pregando, Judas estava esperando chegar um momento em que Jesus ia dizer, vamos trazer os nossos exércitos. Só que não. Então Judas se enganou e ele tinha uma dificuldade com a contabilidade alheia, ele tinha uma dificuldade com os fundos ali que ele administrava, era um pequeno desvio de caráter da sua personalidade. E aí os hipócritas, os sacerdotes lá da religião hebraica, se aproveitaram dessa fraqueza de Judas e convenceram Judas, olha, nós vamos prender Cristo, mas é só de brincadeirinha, a gente vai prender ele ali, vai deixar ele ali, ele vai ficar fazendo as orações, e a gente faz a revolução. A gente vai lá, desce a lenha no Império Romano, domina tudo aqui, e a gente fica livre deles, porque Judas queria livrar o povo dele do jugo dos romanos. Quando ele, tem algumas versões que diz que quando ele se aproxima de Cristo, ele já vai com esse pensamento e ele mantinha contato com essa turma do partido dele lá. Esse partido revolucionário, ele mantinha contato lá com esses caras. Inclusive, por ele estar lá, os sacerdotes sabem também, mas isso aí é muito longo, não vou entrar nisso não, mas enfim. Mas ele não queria de forma alguma que matassem a Cristo, porque ele verdadeiramente, ele sabia, ele vivia em conflito, porque ele sabia que Cristo era verdadeiramente aquele que as profecias diziam. Ele sabia, mas ele vivia em conflito. Ora, nós somos seres extremamente passionais. Quando Jesus pergunta, quem disse que eu sou? Pedro tem uma inspiração, você é o filho do homem, você fala uma série de coisas. Naquele momento ali, Cristo diz verdadeiramente que ele tinha compreendido, que ele estava falando em conexão com Deus. Logo em seguida, quando Cristo fala, ele diz, não, mas nós vamos lá, nós vamos deixar não, nós vamos... E aí Cristo diz, apartai de mim, Satanás. Quer dizer, na verdade, a gente vive essas oscilações. E ele vivia também nisso. Então, quando ele identifica Cristo para os romanos, ele não achava que Cristo seria morto. Não achava que Cristo seria crucificado. Então, a gente faz uma coisa chata, algumas pessoas, que é malhar o Judas nesse período. Foi? No dia de hoje. Mas isso é uma coisa que não tem sentido algum, porque na verdade ele cometeu um equívoco que nós também cometemos, muitas das vezes em nossas vidas, que é não saber identificar verdadeiramente qual é o princípio daquilo que buscamos na nossa vida. Ele não conseguiu compreender exatamente a mensagem de Cristo e acabou se complicando naquele momento ali. Mas não esquenta não que Judas está bem, já passou, já se redimiu, entendeu? Já está legal, já reencarnou. Então tá. Isso. Ele era um... Bom, vamos lá. Então, agora vamos falar um pouquinho do sentido da Páscoa.
que nós conhecemos hoje, ela é completamente diferente da Páscoa judaica. Aquela Páscoa que começou lá com o povo judeu. A Páscoa hoje, que ela foi absorvida pelo cristianismo, ela dá um sentido completamente contrário àquilo que verdadeiramente é a Páscoa. Então, a Páscoa, ela fala do anjo da morte que foi visitar aquela região que Roma dominava, o povo hebreu. Aquele povo tinha tentado se libertar, foram dados vários avisos, mas, desculpa, fala que era dominada pelo Egito, é lá no Egito, tá? Desculpa, volta a fita, não é Roma, é o Egito, é lá atrás. Foram dados vários avisos, só através de Moisés e seu irmão, que eram médicos, né? Enfim. E foi explicado que aquele povo precisava sair do Egito, precisava ser livre. E eles não acataram, não aceitaram, lá o faraó não aceitou, e até o ponto do anjo ir visitar o povo no Egito. Quando ele vai visitar esse povo no Egito, é alertado para os hebreus que eles deveriam sacrificar um cordeiro e marcar a casa com sangue. A casa que tivesse marcada com sangue, o anjo da morte pularia. E daí vem do verbo hebraico, que é a palavra que é pular, que é pessar. Então, pessar é pular. Por isso que ficou Páscoa, tá? É Páscoa, que é pessar, que é pular. Então, uma casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não levaria o filho homem mais velho. Outra coisa, fala-se no filho homem, tá, gente? Não fala em filha mulher. Então, eu lamento, está escrito assim, então tem que ser dito assim, né? É assim que funciona? Então, fala no filho homem. Por quê? Porque naquela época precisava-se de um filho homem. A gente agora tem que explicar tudo, mas vamos adiante. Ficou chato, né? Mas vamos lá. Então, o que ocorre? Então, era feito isso. Então, para que o anjo da morte pulasse. Só que a mensagem maior não está aí. Esse cordeiro, quando era feito, o cordeiro ficava uma semana dentro da casa da pessoa. Esse cordeiro ficava ali, as crianças brincando com o cordeiro para lá, para cá e tal. Aquele cordeiro, depois de uma semana, ele praticamente era o membro da família. Só que quando chegava na sexta-feira, eles matavam esse cordeiro. E se alimentavam da carne do cordeiro. Para que isso? Aí vem o sentido espiritual. É que para a gente entenda e perceba a dor, para que a gente vivencie a dor do sacrifício, e para a gente entenda que a gente não pode se apegar a nada nem a ninguém. O contexto espiritual vai muito além disso, para que a gente entenda que essa morte, ela não existe. E aí mais à frente, agora sim, em Roma, mais à frente, Cristo, quando prepara já seus apóstolos, já para ele iria sair do plano físico e retornar ao plano espiritual. Cristo diz para eles que ele também seria, vamos dizer assim, sacrificado, que ele deixaria esse plano. Mas que eles, depois daquela convivência com Cristo durante 3 anos, mas que eles não sofressem. E novamente ele explica, a morte não existe. O contexto espiritual da palavra, eu não tenho nada contra as pessoas que colocam assim, Cristo morreu por nós para pagar os nossos pecados. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Cada um vai arcar com as consequências dos seus atos. Cristo não levou o pecado de ninguém. Ele veio simplesmente mostrar para nós que na hora que o anjo da morte, bater na porta,
Você não se desespere. Por isso que ele diz que você se prepare. Se prepare nas suas ações, nas suas obras, para você não colocar teu coração no ouro e na prata, porque aí sim você vai sofrer. Agora, a mudança de plano não. E ele ainda diz para eles, eu vou estar lá e eu vou estar com vocês, eu vou estar cuidando de vocês. Mas a mensagem primordial era que as pessoas entendessem que havia um plano espiritual e que esse plano espiritual é a verdadeira vida. É o verdadeiro significado. Então, a Páscoa que a gente conhece hoje, ovo de Páscoa, ovo de Páscoa caríssimo, essas séries de coisas, isso daí já foi uma deturpação do princípio da palavra do Cristo, que os próprios cristãos depois se incumbiram de fazer. Mas o sentido, pessoal, é esse. É você experimentar, vivenciar a perda, mas você saber, não estou dizendo que você não lembre daquele parente, daquele ente querido, do amigo, de quem quer que seja, que você não sofra ali aquele momento do luto. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que isso não existe. Ele vai estar vivo no outro plano. Nós somos seres imortais. Então,